Imagine receber uma carta que responde às perguntas mais profundas da sua vida. Quem é Deus? Como posso me aproximar dele? Existe um propósito para minha existência? Agora, imagine que essa carta não foi escrita por um filósofo ou um líder famoso dos nossos dias, mas por um homem que viveu há quase 2000 anos, chamado Paulo. O livro de Romanos não é apenas um conjunto de palavras registradas no passado. Ele é uma mensagem viva, um verdadeiro manual da fé cristã, que tem transformado vidas ao longo da história. Essa carta foi escrita para explicar de forma clara e profunda o plano de Deus para a humanidade. Ela nos mostra o problema do pecado, a solução encontrada em Cristo e como essa verdade impacta nossa vida diária. Muitas pessoas têm a ideia de que se aproximar de Deus exige esforço, boas ações ou um comportamento impecável. Mas Romanos nos revela algo surpreendente. A salvação não vem do que fazemos, mas do que Deus já fez por nós em Cristo. Esse livro responde às nossas angústias mais profundas e nos dá a chave para uma vida plena e cheia de propósito. Ao longo deste vídeo, vamos explorar as principais mensagens de Romanos, entendendo como essa carta pode transformar sua vida hoje, assim como fez com milhões de pessoas ao longo da história. Vamos juntos embarcar nesta jornada de descobertas e crescimento espiritual. Você está pronto? Então vamos começar. O chamado de Paulo e a mensagem central. Paulo inicia sua carta aos Romanos de uma forma muito especial. Diferente de uma introdução comum, ele não apenas diz quem é, mas declara seu propósito e missão. Logo no primeiro versículo, ele se apresenta assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Romanos 1:1. Essa simples declaração carrega verdades profundas. Primeiro, Paulo se define como servo de Cristo. Isso mostra que sua vida não pertence mais a ele mesmo, mas a Deus. Ele não se vê como um líder arrogante, mas como alguém totalmente entregue ao serviço do Senhor. Além disso, ele destaca que foi chamado para ser apóstolo, ou seja, sua missão não foi escolhida por ele, mas designada pelo próprio Deus. Mas qual é essa missão? Paulo responde levar o evangelho a todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios. E é sobre esse evangelho que ele começa a falar nos versículos seguintes. Ele deixa claro que a mensagem que ele prega não é uma invenção humana, mas o cumprimento de uma promessa divina. O evangelho, o poder de Deus para a salvação. Em Romanos 1:16-17, Paulo escreve uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui, Paulo destaca 3 pontos fundamentais. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, não é um simples ensinamento ou filosofia de vida, mas algo que transforma completamente o ser humano. 2. A salvação é para todos os que creem. Não importa sua origem, seu passado ou seus erros, qualquer pessoa pode ser salva através da fé em Cristo. 3. A justiça de Deus se revela pela fé. Nossa reconciliação com Deus não depende do que fazemos, mas da confiança no que Cristo já fez por nós. Isso é revolucionário. Muitas religiões ensinam que a salvação vem por meio de boas obras ou rituais. Mas Paulo deixa claro que somos justificados diante de Deus apenas pela fé. Essa verdade mudou a vida de muitas pessoas ao longo da história. Grandes reformadores, como Martinho Lutero, tiveram sua fé transformada ao compreender que a salvação não dependia de penitências ou sacrifícios, mas unicamente da graça de Deus. Quando entendemos isso, a culpa e o medo dão lugar à gratidão e à certeza da vida eterna. A necessidade universal da salvação. Mas por que precisamos ser salvos? Essa é a questão que Paulo aborda nos versículos seguintes. Em Romanos 3:23, ele declara: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Isso significa que ninguém é perfeito. Todos nós, independentemente da nossa cultura, status ou religião, falhamos em viver de acordo com o padrão de Deus. O pecado separou a humanidade de Deus, e nenhum esforço humano pode reparar essa separação. Paulo descreve essa condição em Romanos 1, 18 a 20, dizendo que a humanidade tem consciência de Deus, mas escolheu rejeitá-lo. Ele afirma que a criação revela a existência do Criador, mas muitos preferem ignorar essa verdade. Como consequência, a humanidade mergulhou em idolatria, imoralidade e injustiça. Essa descrição não se aplica apenas ao passado. Basta olhar para o mundo. Hoje vemos corrupção, violência, egoísmo e desamor. A verdade é que todos nós, de alguma forma, já nos afastamos de Deus. Muitas pessoas tentam encontrar paz e sentido na vida por meio de riquezas, relacionamentos ou realizações pessoais. Mas nada disso pode preencher o vazio deixado pela ausência de Deus. Romanos nos ensina que somente em Cristo encontramos verdadeira satisfação e propósito. O caminho para a redenção. Diante dessa realidade sombria, poderíamos perguntar então: há esperança para nós? Sim, e é exatamente isso que Paulo explica no restante da carta. A resposta para o nosso problema não está em nós mesmos, mas em Deus. Em Romanos 3, 24 a 25, ele revela a solução divina, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, Cristo pagou o preço pelo nosso pecado na cruz. O castigo que deveria cair sobre nós, ele tomou sobre si. E agora, pela fé, recebemos o perdão e a reconciliação com Deus. Essa é a mensagem central de Romanos. Não podemos nos salvar, mas Deus já providenciou a salvação através de Jesus. Paulo começa a carta mostrando quem ele é e qual é sua missão: proclamar o Evangelho de Cristo ao mundo. Ele nos lembra que a salvação não é uma questão de esforço humano, mas de fé. E nos alerta para a realidade do pecado, que afeta a todos, mas cuja solução já foi providenciada por Deus. Esse é apenas o começo da jornada pelo livro de Romanos. Nos próximos capítulos, Paulo aprofunda essa mensagem, explicando como a fé em Cristo nos justifica e transforma completamente nossa vida. Aqui está a terceira parte da sua narração, reformulada para o vídeo Justificação pela Fé, a Grande Virada. Depois de apresentar a necessidade universal da salvação, Paulo nos conduz a uma das verdades mais libertadoras da Bíblia, a justificação pela fé. Esse conceito é o coração do Evangelho e a base sobre a qual nossa relação com Deus é restaurada. Antes de entendermos a justificação, precisamos lembrar do problema que Paulo descreveu nos primeiros capítulos de Romanos. Ele deixa claro que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Isso significa que por nossas próprias forças, jamais poderíamos alcançar a perfeição exigida por Deus. Diante dessa realidade surge a grande questão: como alguém pode ser considerado justo diante de Deus? A resposta vem em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Aqui, Paulo nos apresenta 3 palavras-chave que explicam o plano de Deus para nos salvar. Justificação. Ser declarado justo por Deus, não por mérito próprio, mas pelo que Cristo fez. 2. Graça. A salvação é um presente imerecido dado por Deus a todos que creem. 3. Redenção. Cristo pagou o preço da nossa liberdade, nos livrando do domínio do pecado. Isso significa que não somos salvos por cumprir regras ou por nossas boas ações, mas pela fé em Cristo. O exemplo de
Abraão, a justificação sempre foi pela fé. Para reforçar esse ponto, Paulo usa um exemplo poderoso, o patriarca Abraão. Em Romanos, capítulo 4, versículo 3, ele cita as Escrituras. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Essa citação vem do livro de Gênesis e mostra que muito antes da lei de Moisés, Abraão já havia sido justificado pela fé. Ele não foi aceito por Deus por causa de suas obras, mas porque confiou plenamente em sua promessa. Paulo continua explicando que essa mesma fé é a chave para a nossa justificação hoje. Ele escreve em Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25. As palavras lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para os que creem naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ou seja, assim como Abraão foi considerado justo por sua fé, nós também somos justificados quando colocamos nossa confiança em Jesus. O impacto da justificação pela fé. A justificação pela fé não é apenas um conceito teológico, ela muda completamente a forma como vivemos e nos relacionamos com Deus. Paulo descreve essas mudanças em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Vamos analisar os benefícios que Paulo menciona. 1. Paz com Deus. Antes de Cristo, estávamos separados de Deus por causa do pecado. Agora, essa barreira foi removida. 2. Acesso à graça. Podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos recebe como filhos. 3. Firmeza na fé. Nossa salvação não depende de sentimentos ou circunstâncias, mas da obra completa de Cristo. Além disso, essa justificação nos dá um novo propósito. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. A vida cristã não é apenas sobre ser salvo, é sobre viver uma nova realidade em comunhão com Deus e guiados pelo Espírito Santo. A graça é maior que o pecado. Paulo, então, faz uma comparação impressionante entre Adão e Cristo. Ele explica que por meio do pecado de Adão, toda a humanidade foi condenada. Mas por meio da obediência de Cristo, a graça de Deus trouxe redenção para todos que creem. Ele escreve em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Porque da mesma forma que pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Aqui, Paulo nos mostra algo essencial: o pecado trouxe condenação, mas a graça de Deus é ainda maior. Não importa quão longe uma pessoa tenha ido no pecado, a graça de Cristo é suficiente para restaurá-la. Essa verdade nos dá uma perspectiva completamente diferente sobre o amor de Deus. Ele não nos salva porque merecemos, mas porque nos ama incondicionalmente. Muitas vezes, as pessoas carregam um peso enorme de culpa, achando que precisam se tornar melhores antes de se aproximarem de Deus. Mas Paulo deixa claro que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. No entanto, isso levanta uma questão: se a graça de Deus cobre nossos pecados, podemos continuar pecando sem preocupação? Paulo responde de forma enfática em Romanos capítulo 6, versículo 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
A justificação pela fé não nos dá licença para pecar. Pelo contrário, nos motiva a viver uma nova vida para a glória de Deus. A doutrina da justificação pela fé é uma das maiores verdades da Bíblia. Ela nos ensina que não somos salvos por mérito próprio, mas pela obra de Cristo na cruz. Essa verdade nos traz paz com Deus, segurança na salvação e um novo propósito para viver. Mas Paulo também nos alerta: a fé genuína nos leva a uma transformação de vida. Não vivemos mais escravizados pelo pecado, mas agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Adiante, Paulo irá aprofundar esse tema, explicando como essa nova vida em Cristo nos liberta do poder do pecado e nos transforma completamente. A nova vida em Cristo, vencendo o pecado e vivendo no Espírito. Depois de explicar que somos justificados pela fé e não pelas obras, Paulo nos leva a outro tema fundamental: como essa nova realidade transforma a maneira como vivemos. A fé verdadeira não apenas nos salva, mas também nos conduz a uma vida completamente nova. No capítulo 6 de Romanos, Paulo nos faz uma pergunta importante: se somos salvos pela graça, então podemos continuar vivendo no pecado sem preocupação? Ele responde de forma enfática em Romanos capítulo 6, versículo 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui, Paulo introduz um conceito poderoso: morrer para o pecado. Isso significa que, quando colocamos nossa fé em Cristo, nossa velha natureza pecaminosa é crucificada com Ele. Não somos mais escravos do pecado, mas fomos libertos para viver de acordo com a vontade de Deus. O batismo como símbolo da nova vida. Paulo usa a imagem do batismo para ilustrar essa transformação. Ele explica em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O batismo representa a nossa união com Cristo. Quando descemos as águas, simbolizamos a morte da nossa antiga vida. E quando emergimos, demonstramos que renascemos para uma nova vida com Deus. Essa nova vida não significa que nunca mais pecaremos, mas que não somos mais dominados pelo pecado. Paulo continua em Romanos capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa mudança de identidade é fundamental. Antes éramos pecadores sem esperança. Agora somos filhos de Deus, capacitados para viver de maneira santa. A luta contra o pecado, o conflito interno. Mesmo com essa nova identidade, Paulo reconhece que ainda enfrentamos uma batalha interna. No capítulo 7 de Romanos, ele descreve essa luta de maneira intensa e sincera. Em Romanos, capítulo 7, versículo 15, ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, isso faço. Paulo está mostrando que mesmo depois da salvação, ainda sentimos a influência do pecado. Há momentos em que queremos fazer o bem, mas falhamos. Esse conflito pode nos desanimar, mas Paulo nos lembra que não estamos sozinhos nessa luta. Ele continua em Romanos capítulo 7, versículo 24, expressando sua frustração: que miserável homem eu sou! Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? A resposta vem logo em seguida, no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nossa vitória sobre o pecado não vem da nossa força de vontade, mas do poder de Cristo em nós. A vitória pelo Espírito Santo. No capítulo 8 de Romanos, Paulo nos apresenta a solução definitiva para essa luta contra o pecado, o Espírito Santo. Ele começa com uma declaração poderosa em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto,
Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, apesar das nossas falhas, não estamos mais sob a condenação do pecado. A salvação é definitiva e o Espírito Santo nos ajuda a viver essa nova realidade. Paulo continua explicando que, agora, não somos mais guiados pela carne, mas pelo Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 5, ele escreve: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso significa que nossa mentalidade precisa mudar. Quando estamos focados em Deus, o pecado perde sua força sobre nós. Paulo nos dá uma promessa incrível em Romanos capítulo 8, versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso significa que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está atuando em nossa vida. Ele nos dá forças para vencer o pecado e viver segundo a vontade de Deus. Nossa nova identidade. Como filhos de Deus, Paulo nos ensina que, ao recebermos o Espírito Santo, nos tornamos filhos adotivos de Deus. Ele escreve em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que não precisamos mais viver com medo ou insegurança. Somos amados, aceitos e pertencemos à família de Deus. Essa identidade muda tudo. Agora, não vivemos mais para agradar ao mundo, mas para glorificar a Deus, a certeza do amor de Deus. Paulo conclui esse trecho com uma das declarações mais poderosas da Bíblia sobre o amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, ele escreve: porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a grande verdade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não importa o que aconteça, Ele sempre estará conosco. Paulo nos ensina que, ao aceitarmos Cristo, não apenas somos salvos, mas também recebemos uma nova identidade. O pecado não tem mais poder sobre nós, pois somos guiados pelo Espírito Santo e vivemos como filhos de Deus. Mesmo enfrentando lutas, temos a certeza de que Deus nunca nos abandona. Seu amor é inabalável e Ele nos capacita a viver essa nova vida com confiança e esperança. Adiante, Paulo irá aprofundar como essa nova identidade se relaciona com o plano soberano de Deus para judeus e gentios. Mas uma coisa já está clara em Cristo: temos vitória sobre o pecado e uma nova vida para viver para a glória de Deus. O propósito de Deus para Israel e para todos os povos. Depois de falar sobre a nova vida em Cristo e a obra do Espírito, Santo Paulo introduz um tema profundo: o plano soberano de Deus para Israel e para todas as nações. Ele expressa sua dor pelo fato de muitos judeus não terem aceitado Jesus como o Messias. Em Romanos capítulo 9, versículos 2 e 3, ele escreve: sinto grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. Paulo, sendo judeu, sente um amor profundo pelo seu povo e deseja que todos reconheçam a salvação em Cristo. No entanto, ele percebe que a rejeição de Jesus por parte de Israel levanta uma questão difícil. Deus teria falhado em cumprir suas promessas? A resposta de Paulo é clara em Romanos capítulo 9, versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou.
pois nem todos os que são de Israel são de fato Israel. Isso significa que ser fisicamente descendente de Abraão não garante automaticamente uma posição diante de Deus. A verdadeira identidade do povo de Deus não se baseia apenas na linhagem biológica, mas na fé, a escolha soberana de Deus. Paulo usa exemplos do Antigo Testamento para mostrar que Deus sempre escolheu agir de maneira soberana. Ele menciona que Deus escolheu Isaque em vez de Ismael e Jacó em vez de Esaú. Isso demonstra que a promessa de Deus sempre foi baseada em sua graça, não em mérito humano. No entanto, isso não significa que Deus rejeitou Israel completamente. Em Romanos capítulo 11, versículo 1, Paulo pergunta: acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, sempre houve um remanescente fiel dentro de Israel. Deus não quebrou suas promessas, mas revelou que a verdadeira filiação espiritual vem da fé em Cristo, a inclusão dos gentios no plano de Deus. A rejeição de Israel abriu caminho para que os gentios fossem incluídos na salvação. Em Romanos capítulo 9, versículo 24, Paulo escreve: ele nos chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Isso significa que a salvação não é restrita a um grupo específico, mas está disponível para todos que creem em Jesus. Paulo reforça essa verdade em Romanos capítulo 10, versículo 12, pois não há diferença entre judeu e gentio. O mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Paulo nos ensina que Deus sempre teve um plano maior, que inclui tanto judeus quanto gentios. Sua promessa não se baseia em descendência física, mas na fé em Cristo. O chamado para uma vida transformada. Depois de explicar o plano soberano de Deus para Israel e para todas as nações, Paulo nos leva a um ponto essencial: a fé em Cristo deve transformar a maneira como vivemos. Ser salvo não é apenas um evento momentâneo, mas o início de uma jornada de transformação. Ele inicia Romanos capítulo 12 com um forte apelo àqueles que receberam a salvação. No versículo 1, ele escreve: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui, Paulo nos ensina que a verdadeira adoração não se resume a rituais, mas a uma vida entregue a Deus. Isso significa que nosso corpo, nossa mente e nossas ações devem refletir nossa fé. A transformação pela renovação da mente. No versículo seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos dá um princípio fundamental para essa transformação. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que não devemos viver segundo os valores do mundo, mas permitir que Deus molde nossa maneira de pensar. Essa transformação ocorre quando buscamos conhecer a vontade de Deus e aplicá-la em nossas vidas, vivendo em amor e unidade. Uma das maiores evidências dessa transformação é o amor genuíno pelos outros. Em Romanos, capítulo 12, versículo 9, Paulo escreve: amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Ele continua no versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Isso nos ensina que a fé verdadeira nos leva a viver em humildade e serviço ao próximo. Paulo nos mostra que a fé não pode ser apenas teórica, mas deve se refletir na nossa vida diária. A transformação começa na mente, leva a uma entrega total a Deus e se manifesta no amor ao próximo. Ao longo da carta aos Romanos, Paulo nos guiou por uma jornada profunda sobre a graça de Deus, a justificação pela fé, a nova vida em Cristo e a transformação que essa fé gera em nós. Agora, ele encerra sua mensagem com um chamado a
comunhão e ao serviço cristão. No capítulo 15, ele expressa seu desejo de que os cristãos vivam em unidade. Em Romanos, capítulo 15, versículo 5, ele escreve: o Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê um mesmo modo de pensar, segundo Cristo Jesus. Isso significa que nossa fé deve nos unir, não nos dividir. Como seguidores de Cristo, devemos viver em harmonia, colocando o amor acima das diferenças. A importância de compartilhar o Evangelho. Paulo também reforça seu compromisso de levar o Evangelho a todos. Ele escreve em Romanos, capítulo 15, versículo 20, esforcei-me para pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, para não edificar sobre fundamento alheio. Esse exemplo nos desafia a compartilhar a mensagem de Cristo, seja com palavras ou com nossas ações. Nossa fé não é apenas para nós mesmos, mas deve impactar o mundo ao nosso redor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Antes de concluir sua carta, Paulo nos lembra da segurança que temos em Cristo. Ele encerra com uma doxologia em Romanos, capítulo 16, versículo 25. Aquele que é poderoso para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, a ele seja dada glória para todo o sempre. Essa é a essência da fé cristã. Deus nos salva, nos transforma e nos sustenta até o fim. O livro de Romanos nos ensina que não somos salvos por obras, mas pela fé em Cristo. Essa fé nos liberta do pecado, nos dá uma nova identidade e nos chama a viver de maneira transformada. Agora que chegamos ao final desta jornada, fica a pergunta: como essa mensagem impacta a sua vida? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém e continue crescendo na fé.